A busca pela magreza vai além do que se imagina. O padrão imposto pela sociedade abre espaço para um problema sério, a gordofobia. E mais, como anda a sua saúde mental? A correria do dia a dia te deixa pensar sobre isso? E ainda, um ano sem Que Maravilha, modelo, atriz, jurada, muito além das perucas e maquiagem, um verdadeiro exemplo de quebra de padrões. Chegou a hora de entrar em alta tensão do jeitinho que só a gente sabe. Vamos junto? TPM no ar. TPM na área aqui na RCTV, seja muito bem-vindo e claro que eu já abro esse primeiro bloco apresentando o meu time de hoje, primeiro com as mulheres, certo? Jornalista, modelo, digital influencer, Heloíse Desipé, tem até nome de artista, tá vendo? Né? Minha mãe acertou, não foi, Bruna, quando ela colocou esse nome. Acho que ela já pensava que eu ia me destacar de alguma forma aí. Seja bem-vinda, Obrigada, então. É um prazer. Aqui comigo também hoje o maquiador, ele que embeleza tanta gente por aí, o maquiador Diego Paiva. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado, Bruno. É sempre um prazer estar aqui no TPM. Pois é, primeira vez comigo, né? É verdade. Você já esteve aqui outras vezes. É verdade. Olha, eu sempre falo isso para os meus entrevistados, mas eu não canso de dizer. O TPM é um espaço democrático e o que de verdade a gente quer aqui, nesse tempinho, meia hora, né, de conversa, é um debate dos bons. Então, cada um pode dar a opinião, né? E aí a gente vai construindo cada um dos temas, certo? Vamos embora. Vamos ao primeiro tema do dia, então? Vamos. Olha só, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar onde o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades para se recuperar do estresse do dia a dia, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Só isso já é bem difícil, né? Mente sã, corpo são. A sociedade enfrenta males irreparáveis, a exemplo da síndrome do pânico. Mais de 280 milhões de pessoas têm a doença, que já é conhecida como o mal do século. Eu passo a bola aqui para os meus companheiros, né, para o meu time de hoje. Antes de começar aqui o nosso bate-papo em frente às câmeras, a gente estava comentando sobre vocês já terem passado por algo parecido. Não somente a síndrome do pânico, mas depressão, alguma tristeza profunda. É um mal de todos nós hoje em dia, né? Verdade. É verdade, né, Bruno? Eu acho assim que na verdade acaba sendo um pouco banalizado pelo fato das pessoas estarem o tempo inteiro qualquer tristeza, eu tô depressivo. E eu faço acompanhamento psicológico, né? Desde que eu comecei a fazer uma mudança de vida, que eu decidi mudar de vida, adotar hábitos mais saudáveis, e eu decidi que além de dieta, além de atividade física, cuidar da mente seria muito importante. Eu lembro que em 2016 eu passei um período muito complicado, que eu chegava em casa, eu chegava do trabalho, chegava em casa, comia, dormia, passava a tarde dormindo, acordava de novo, comia e ia dormir de novo. E aí eu me dei conta que eu estava chegando num estágio de tristeza profunda, de depressão, porque eu não tinha ânimo para fazer nada. Né? Às vezes a gente fica... Não é fácil o diagnóstico de depressão, né? Hoje, quando eu chego no consultório, com minha psicóloga, às vezes eu converso. Será que eu estou ficando depressiva? Eu estou ficando tão triste ultimamente. Ela, mas são tristezas duradouras? Ou é uma tristeza por algum motivo do que o dia não foi bacana, que foi algo que não foi legal? Foi ela. Então fique olhando realmente, né, o que é isso. Eu acho que hoje em dia a gente se frustra muito, né, Bruno? Acho que pela também cobrança, né, Diego, das pessoas sobre a gente, que a gente também tem que dar conta das coisas. Então eu acho que a gente fica se cobrando tanto que às vezes a gente fica muito triste, né, por algumas coisas, fica frustrado quando não consegue realizar algo, sabe? Mas assim, eu acho que eu cheguei no limite ali, que se eu não tivesse buscado ajuda, eu acho que eu ia ficar, sabe, Diego, assim, com depressão, com algum problema mais sério. Eu concordo mesmo com o que você falou, e eu já tive, assim, picos de tristeza, sabe, muito forte, assim, quando eu era mais novo, comecei a trabalhar muito novo, estudando também, foi tudo de uma vez, eu acho que isso me sobrecarregou um pouco, sabe, sendo bem jovem, já tendo tanta responsabilidade, e eu não me vi pronto para enfrentar tudo isso, e aí eu fiquei num período, assim, de 6 meses a 1 ano, numa tristeza sem fim, sabe, eu trabalhava a pulso, e fazia minhas coisas assim, porque já estava dentro da minha rotina e era isso que eu gostava mesmo de fazer, mesmo me sentindo extremamente assim triste ou desmotivado em alguns momentos. E me
parece também, né, que essa correria do dia a dia parece que às vezes impede que a gente perceba que está triste. E às vezes, como a própria Desirê falou, né, a gente tem uma cobrança de estar sempre muito bem. As redes sociais têm bastante isso. Você precisa sempre mostrar que está alegre, feliz. Até mesmo no ambiente de trabalho, por exemplo, né? A pessoa tem uma personalidade que é mais animada. Quando você está mais calado, já chega alguém. O que é que tu tem? A gente não tem nem direito, às vezes, de ficar... Então, você, às vezes, para não estar justificando muita coisa, para não ter que estar falando muita coisa, você finge que está tudo bem. E também tem aquelas pessoas que perguntam mais por curiosidade do que realmente para saber o motivo, né? Não estão muito interessadas em saber. Ai, tá triste mesmo, tá acontecendo o quê? Mas, tipo... Tá acontecendo alguma coisa, aí depois, mulher, tu não sabe. Desirê tá numa depressão, tá mal da vida, conversa. Entendeu, Bruno? Então, acho que a gente se camufla muito, acaba se camuflando com uma forma de se proteger também das pessoas, que a gente meio que, às vezes, confia numa pessoa, quando vê não era nada daquilo. E eu acho que é muito ruim isso também, a gente não poder ter tristeza, não poder, às vezes, ser triste, tem que estar o tempo inteiro disponível, feliz, sorrindo, porque se não tiver, a pessoa já chega, já pergunta, já critica. Então, eu acho que acontece muito isso também. Será que existe fórmula, por exemplo, para driblar estas situações, não para que você se cobre a ser feliz o tempo inteiro, mas numa situação ruim, né, triste, de angústia mesmo, você conseguir sair de uma maneira mais rápida? Bruna, eu particularmente, a gente que está aqui nos bastidores, todo mundo sabe que alguém tem algumas manias. Particularmente, eu gosto de cantar. E cantar, para mim, nessa época, me ajudava bastante. Me aliviava, sabe? Fazia com que eu esquecesse, assim, um pouco dos problemas. E o dia passasse mais fácil, muitas vezes. Me ajudava. Eu acho que buscar alternativas como essa, se exercitar, né, ler um livro e curtir também, eu acho, Bruna. Claro, não se permitir que aquilo tome conta da gente, né? Mas se permitir, porque às vezes é nesse momento que a gente se redescobre, que a gente encontra algumas respostas também, sabe? Mas eu acho que se a gente parar e analisar, tipo, eu não cheguei até onde eu quero, mas eu já conquistei tanto. Eu acho que isso pode ser uma boa forma de você não se permitir ficar por muito tempo triste, entendeu? Agora, claro, para um estágio de depressão mesmo, você já não tem essa consciência. Você tem que ter ajuda profissional e querer também sair disso, né? É isso, essa frase perfeita. Querer sair disso é uma decisão também, né? Claro que você não escolhe estar triste. Depressão é uma doença, assim como a síndrome do pânico é uma doença que é considerada um mal, né, deste século. E sair disso, ou pelo menos buscar ajuda para sair, é uma decisão. É uma decisão. Porque é como a gente faz no dia a dia todas as coisas, né? Se a gente chega e oferece algo, se você não quer, vai ficar difícil, né? Então, eu acho assim que, claro, é uma doença que precisa ser investigada, porque senão todo mundo chega, tá numa tristeza, como eu disse. Ai, tá com depressão, tá com depressão. Não é assim. Você tem que ter realmente um acompanhamento médico, psiquiátrico ou de um psicólogo, realmente para ter um diagnóstico mais preciso sobre isso, né? Mas realmente você tem que saber querer, assim, eu não quero ficar nisso. Mesmo eu estando triste, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar isso também, não é dele. Procurar hábitos que mudem, lhe fortaleça, lhe estimule para coisas positivas. E essas doenças, né, parecem estar bem longe do que a gente imagina, né? Mas, na verdade, por exemplo, somente da síndrome do pânico, mais de 280 milhões de pessoas são diagnosticadas com problema e, às vezes, nem sabem. Né? Buscam ajuda médica muito tempo depois, às vezes em estados realmente muito difíceis, onde precisa de medicamento e tudo. E falando nessa história, né, de parecer tão distante e não estar distante, a gente tem aí alguns exemplos, né? O último, né, um dos mais famosos recentemente, foi o caso do padre Fábio de Mello. Eu achei algo assim impressionante. Primeiro porque ele é conhecido por aconselhar as pessoas, né? Não somente por ser um sacerdote, mas por ser uma pessoa da mídia que trabalha com música. E a gente está mostrando aí a foto dele. Recentemente, ele afirmou, né, com as próprias palavras, de que tinha sido diagnosticado com a síndrome Primeiro do pânico. começaram aqueles burburinhos, né? Será que ele tá? Ele mesmo, achei bacana que ele mesmo falou na rede social dele, deixou bem claro para as pessoas que seguem. Ele tem noção do alcance dele, né? Como sacerdote, como figura pública, né? Porque quem segue o padre Fábio não é somente por ele ser um padre. E quando ele falou lá, eu lembro que ele dizia, né, que já tinha sofrido em outro momento, não é a primeira vez, e ele passou a sentir uma tristeza muito profunda depois de problemas familiares. Aí vem a humanidade dele, porque a gente, quando pensa em um sacerdote, a gente diz, não, tem ligação direta com Deus, não sofre nada. Mas todo mundo, né, assim,
assim, tá sujeito a passar por coisas desse tipo. Independente de ser um psicólogo, às vezes a gente julga muito. Sabe assim, julgar o profissional? É verdade. Né? Quando a gente olha, se vê um nutricionista que é gordinho, diz, esse profissional aí não é muito bacana, boa, né? Então eu acho assim que às vezes a gente fica... Eu fiquei surpresa também, porque até pela conduta dele na web, que ele é super alto astral, brincalhão, mas eu também imagino a quantidade de coisas que ele tenha que suportar, né, Bruna? Por trás dessa... A própria pressão mesmo das Exatamente. pessoas, né? De ter que estar sempre bem, de se mostrar sempre disposto a ajudar o outro, né? Não é normal. Exato. E foi importante também, né, Diego, ele falar sobre isso, porque muitas pessoas nem têm conhecimento disso. E a partir do momento que uma pessoa com um alcance tão grande fala sobre o assunto, esclarece muito, né? Foi uma atitude Tanto que a gente bastante está aqui corajosa. falando sobre isso, né, Bruna? Foi uma atitude bastante corajosa, justamente por conta disso, né? Que você falou, o alcance que ele tem é muito grande. Você se mostrar esse lado mais frágil, ser uma situação sua que é mais delicada para um público tão grande, é realmente uma situação... É verdade. Outras pessoas, né? Angélica, que a gente também imagina, né? Aquela família perfeita, que não tem defeitos, também foi diagnosticada com síndrome do pânico, já está recuperada. Cléo Pires, a gente vê aquela mulher lindíssima, com sucesso de carreira, né? Uma família bacana também, diagnosticada com síndrome do pânico. E Madonna, rainha, né? Diva, diagnosticada com síndrome do pânico. Então, não é realmente tão distante quanto a gente imagina e é preciso estar atentar, atento, né? Não é? Porque, assim, é uma coisa que está aí na nossa sociedade, é a nossa realidade e essa correria, né, como eu falei antes, esse tempo sempre tão corrido que às vezes a gente não tem tempo para nada, impede muitas vezes que a gente perceba que pode estar diante ou alguém da nossa família, algum amigo que possa estar precisando de ajuda e a gente não imagina. Exatamente. E que esses problemas podem desencadear outros problemas maiores, né? Sei lá, como suicídio, coisas desse tipo, que às vezes as pessoas falam muito pouco sobre isso também, né? Fica aí, então, nosso alerta, né? A nossa dica para você que está em casa. Esse é o fim do nosso primeiro bloco, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais papo por aqui, viu? TPM volta já. Há quem ache que chamar o outro de magro é elogio, ou até quem faça dietas mirabolantes para pertencer a um padrão. Tem ainda quem acha que ser gordo é sinônimo de ser doente. E isso tem nome, viu? Gordofobia. Papo sério aqui no TPM, viu? E antes de sugerir esse papo aqui para os nossos entrevistados, obviamente eu perguntei para eles se era legal, se era bacana a gente falar. Ainda é um tabu, Desirê, falar sobre isso? Eu acho. Eu acho que as pessoas gordas não gostam nem de ser chamadas de gorda. Você pode ver que a pessoa não diz assim, eita, como... Diz assim, ai, tá uma gordinha tão bonitinha, sabe? Eu acho que gordo é como se fosse algo muito negativo sempre, pejorativo. E eu acho tudo que o Bernardo falou aí, eu concordo com ele, porque eu, em muitos momentos, né, eu sempre fui gordinha, sempre fui gorda, né, desde a minha infância e, por exemplo, andar de ônibus, alguém sentado do seu lado é tipo uma coisa que você garante lá a cadeira sozinha. Teve uma época que em ônibus, né, nos ônibus aqui da capital, começaram a colocar uma cadeira que é para quem é gordo. E as pessoas, tipo, você não pode ver um gordo sentado só nessa cadeira. As pessoas não acham que é direito, tipo, você é gordo que você quer. Você não tem direito de sentar numa cadeira especial por isso. E eu acho que a obesidade, né, está relacionada a muitos fatores. Não só necessariamente que você come sem parar e que você quer ser isso. E o gordo, ele só se afeta, não é nem porque ele está incomodado por ser gordo, é pelo olhar do outro sobre ele, sabe? Falo por conta própria, por mim mesma, né? Claro, há um ano eu venho lutado contra a balança para emagrecer, me sinto melhor assim, não sou magra, né? Perdi peso, perdi 33 quilos, né? Eu estava com 131 quilos, hoje eu estou aí na faixa dos 98, com 2 dígitos, olha que chique. Arrasou. E assim, eu nunca me incomodei grandemente por ser gorda, mas as pessoas se incomodavam demais. E é muito difícil você estar nos lugares sendo julgado o tempo inteiro, sendo vista. Você pode ter a qualidade maior que for, mas você sempre vai ser aquela pessoa ali do lado daquela gorda, sabe? Você pode ter o que for. Então, tem um rosto tão bonito, ou então um olho tão bonito, por que tu não emagrece? E a pessoa vive além disso. Você não tá refém porque seu corpo, porque você pesa mais do que as pessoas, que você é gordo e que você não pode ter outras qualidades, sabe, Bruna? É um tabu, sim, e a gordofobia existe, sim. Diego lida diretamente com a autoestima das mulheres, né? Das pessoas em geral, você maquia homens também, mas você percebe
uma maneira diferente dos gordos, das gordas, quando chegam a você para serem maquiados? Se elas podem ser transformadas através da maquiagem, não por serem umas pessoas diferentes, mas por se sentirem melhores mesmo? Sempre, sempre. Isso faz parte do meu trabalho, entender o que é cliente, o que o cliente está precisando, ainda mais no caso desse hashtag rostinho afilado maravilhoso aqui, que eu amo fazer sempre. Então, assim, trabalhar com autoestima, trabalhar com a beleza, você enaltecer e empoderar essas mulheres, sabe, é fundamental. Não só o gordo, mas o negro, as mulheres todas, todo movimento feminista, todo movimento contra o racismo, né? É fundamental a gente enaltecer e empoderar essas pessoas, sim. E como é que tem sido assim para você, Desirê? Você acha que já existe um avanço quando se trata disso? Bruna, eu acho que existe um avanço, porque hoje em dia as pessoas têm um movimento muito grande, né? Que é até pelo nome americano, que é chamado plus size, né? O movimento plus size, principalmente das mulheres, que querem se amar do jeito que são, com as curvas que têm, e trabalham muito isso. Só que, por exemplo, o que eu vejo, né? No meu Instagram, sempre que eu posto alguma coisa, aí vem alguém e diz, eu queria ter essa sua autoestima. Eu não me sinto, assim, quando eu posto uma foto de biquíni na minha rede social, eu não me sinto nem um pouco preocupada. Eu gosto do meu corpo desse jeito, sabe? Claro, eu tenho vontade de mudar algumas coisas, mas ele não me impede de nada, de usar um biquíni, só que é o olhar das pessoas. E eu acho que quem é gordo já sofre tanto que a autoestima já está sempre lá embaixo. Já é uma pessoa que já chega de cabeça baixa, não é uma pessoa que quando chega assim não consegue, muitas vezes chamar a atenção de um jeito positivo, no sentido de que, nossa, que menina expansiva, que pessoa assim. É tipo assim, ai, que gordinha engraçada, essa gordinha é tão engraçada, né? Fica sempre naquela referência. Mas eu acho que hoje as pessoas estão mais fortalecidas com relação a isso. Estão se amando mais, se cuidando também, olhando para a saúde. Não é aquele negócio, porque eu sou gorda, eu vou passar o dia todo comendo, fazendo só coisas, não vou fazer exercício físico. Conheço muita gente que é gorda, que tem uma vida mais saudável, hábitos mais saudáveis do que muitos magrinhos, que são super sedentários, entende, Bruna? Eu acho que tem avançado sim, mas tem muito mais o que avançar. Mas não só relacionado a isso, relacionado a preconceito de uma maneira geral, né? E Desirê tem uma corrente, né, no Instagram que se chama Emagrece Desirê. Isso. Mas isso é uma decisão sua, minha, não por causa de um padrão, de uma imposição da sociedade, nada. É por notar que eu estava precisando, a gente chega, eu acho que então eu vou ter 200 quilos e eu tô maravilhosa desse jeito. Não estava. Fisicamente falando, psicologicamente falando, tanto que esse período que eu falei que eu fiquei muito triste, tinha a ver com isso, só que eu também não percebia. Eu estava começando a me envergonhar de mim mesma, sabe? E eu não tinha mais fôlego no meu trabalho, no meu dia a dia, então eu vi que aquilo não era bacana pra mim. Eu sabia que isso estava relacionado também à gordura, que eu estava muito pesada. E quando eu comecei a fazer, tanto hoje que eu digo assim, olha, se eu parasse do jeito que eu tô, eu já tô me amando demais, já tô muito insuportável. Porque assim, eu sempre tive autoestima muito boa, entendeu? Tanto que todo mundo chegava a alguma coisa e eu dizia, não. Só que, claro, a gente muitas vezes, talvez essa parte da tristeza, é de se deixar ver pelo olhar do outro, né? Mas, assim, o que eu tenho vivido agora e o que eu digo impressionante, as portas começaram a se abrir depois que eu decidi me amar, me cuidar mais. Eu nem precisei ser magra para as portas se abrirem, sabe? Como você aí falou no início, modelo. Eu não sou modelo, mas sim, eu trabalho fazendo fotos para algumas marcas. Então, eu posso me considerar uma modelo. Então, eu nem precisei ficar magra, Gisele Bündchen, para virar modelo, tá vendo? Então, eu acho assim, que quando a gente se ama acima de qualquer coisa, as portas se abrem. É verdade. É interessante falar sobre esse assunto, né? Porque a nossa sociedade, nosso mundo é feito de diferenças e ainda existem vários preconceitos, não somente com os gordos, mas com os negros, com os baixinhos, enfim, com os gays, com os magros demais, com aquelas atletas, né, fisiculturistas, sarados demais. Diego, inclusive, já enfrentou preconceito por ter sido muito magro. Já é um oposto. É verdade. Quando eu era mais novo, eu não tinha metade desse corpo que eu tenho hoje. Acreditem. Mas já sofri preconceito por ser muito magro e isso acabava chamando atenção negativamente para mim. E acho que foi isso que me fez ser, assim, bastante tímido por muito tempo, ser bem mais recluso, ficar bem mais na minha, chegar nos lugares, sentar ali, ficar meio disfarçado, encostado assim do lado de eu. Querer chamar a atenção. De algum ferrinho assim, já era da minha finura, já ficava lá disfarçado. Mas
ficava aí meio disfarçado já para tentar driblar esse preconceito das pessoas, porque não basta... A sociedade avança, a humanidade avança, todo mundo, mas certos preconceitos acabam permanecendo. Né? E eu acho, Bruna, que o que acontece é o seguinte, que isso é coisa de gente mal amada, sabe? Prestar atenção nessas coisas, porque se a pessoa tá gorda, incomoda, se a pessoa é magra, incomoda, se a pessoa é sarada, incomoda. Eu acho que se as pessoas começassem a cuidar mais da própria vida, se amar mais e respeitar as decisões do outro, tava tudo certo. Perfeito. Finalizado esse segundo bloco, ó, de mão cheia. E a gente falou aqui, né, nessa questão de quebra de padrões. Daqui a pouquinho a gente volta com um exemplo clássico que marcou uma geração, uma época. Até já. Uma figura extravagante, usando perucas gigantes, maquiagem carregada e roupas brilhantes. Em agosto, lembramos a morte de Elke Maravilha. Como ela mesmo dizia, né, deixou este plano, se foi aos 71 anos de idade. Russa, com cidadania alemã radicada no Brasil, marcou uma época. Foi em meio à ditadura que nasceu a Elke Maravilha, que falava de homossexualidade, racismo, aborto. Vamos lembrar um pouquinho dela aí. Considerar. É maravilhosa, né? O nome já diz tudo, Elke Maravilha. Deixa eu passar a bola aqui para os meus companheiros. Diego conhece bem a Elke. Ai, divertidíssima essa entrevista dela. E ela é uma figura icônica. Eu cresci vendo a imagem de Elke Maravilha e achava aquele monumento algo extremamente fantástico, sabe? Todas aquelas referências, cheia de cabelo, perucas enormes, vários adereços na cabeça, uma maquiagem sempre muito forte, né? E eu cresci vendo essa referência e eu adoro Elke, sempre maravilhosa. E falando em quebra de padrões, aqui a gente estava falando que sempre confundiu, né, a questão do gênero, né? A gente não sabia se era homem, se era mulher. Ficava naquela, né, Bruna? Será que é um travesti? Será que é uma transexual? E é como ela falou, né, que realmente a pessoa chegar, acho que a gente chega a um momento da vida que às vezes a gente acha que já sabe demais, que não quer aprender nada. E imagina, a pessoa já lá na frente, que já viveu tanta coisa e ainda achar que pode aprender mais. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante que ela deixou, né? De trazer essa identidade também. Não queria saber, não estava preocupada no que as pessoas estavam achando daquele visual, que com certeza ela não passava despercebida em lugar nenhum, né, Bruna? É verdade. Eu estava lendo, né, algumas coisas sobre ela. Ela sempre foi muito fora, assim, da época, né? Porque ela ficou conhecida como Elke Maravilha, deu esse boom com o personagem, né? Porque não é ela mesma, né? Um personagem, Elke Maravilha, em meio à ditadura, né? Enquanto tanta gente agoniada, se escondendo. Inclusive, ela foi presa, né? E ela disse, não, eu quero romper os padrões nessa época, e rompeu mesmo, né? Rompeu legal, rompeu real. Eu assisti uma entrevista dela uma vez com o jornalista Caio Braz, uma entrevista maravilhosa, onde ela mostrava todo o arsenal dela e comentava justamente sobre isso, que ela sempre foi uma mulher muito... assim, à frente do seu tempo, né? Dava para notar pelo que ela falava, porque ela sempre procurou lutar pelas minorias, estava sempre batendo de frente com as coisas que ela via na época dela, que cresceu justamente na ditadura. Então foi um período bastante difícil, assim. Ela veio para rebater tudo isso, para rebater o preconceito, para rebater todas aquelas regras que na época eram inúteis, assim, absurdas, né? E veio para quebrar os padrões fortes. E é importante falar como a influência da família tem valor, né? Eu também estava lendo, ela chegou aqui ao Brasil, ela é russa, né? Chegou ao Brasil com 6 anos de idade. E ela comentando durante uma entrevista que nunca tinha visto uma pessoa negra. Sim. E quando chegou aqui no Brasil, ela teve medo. Porque ela nunca tinha visto, não por ser preconceituosa, porque criança não tem isso, né, gente? Mas com 6 anos ela nunca tinha visto. E o pai dela disse, você nunca viu, não? Mas você vai agora pra cá. Eu tô morrendo de medo. Ela dizia, você vai agora pra casa dos nossos vizinhos, uma família negra. Você vai ficar lá com eles a tarde inteira. Ela ficou desesperada, porque morria de medo da situação. Mas foi, porque o pai a obrigou. E o pai dela depois teve que brigar com ela pra voltar pra casa. Porque ela aprendeu ali... Não precisava ter medo, porque todos nós somos iguais. 6 anos de idade. E é como você disse, né, Bruna? Criança nenhuma, a gente não nasce com preconceito. A gente vai aprendendo ao longo da vida.
por ouvir as pessoas falarem, né? Mais pela opinião do outro do que pela nossa mesma, né? Então, acho assim que ela falar tudo isso, vindo de uma tradição, né? Que a gente pensa Rússia, você falou que ela também foi da Alemanha, radicada na Alemanha, naturalizada na Alemanha, no caso, né? Então, a gente pensa que essas pessoas são muito rígidas, e eu acho que ela ser naturalizada, ser radicada aqui no Brasil, ela ganhou muito da nossa cultura também, né? De trazer essa energia, essa positividade. Quem nem conhece a história dela ia pensar uma brasileira nata, de né? calor, né? O nosso Brasil Exato. tem isso também, mesmo com tantos outros problemas, a gente tem ainda essa bossa, né? Esse jeitinho brasileiro. E eu estava pensando também, enquanto vocês estavam falando aqui, que mesmo que de uma maneira não fixa, né? Não pensada, ela já gerou outros tantos nomes, né? Eu acho que, por exemplo, o Pablo Vittar, que hoje é um dos maiores nomes, né? Ele é drag queen e tudo, tem sido um fenômeno no Brasil, né? Há quem critique, há quem elogie, há quem goste, há quem não goste, mas é fato que ele é um nome que surgiu e certamente ele tem alguma influência, mesmo que indiretamente, da Elke Maravilha, né? Aquela questão de ser mulher, de ser homem, que não sabe, né? Sem estabelecer aquela regra, aquele padrão. Eu acho que ela fez com que outras pessoas pensassem um pouco mais sobre isso e até inspirou outras pessoas também. Certamente. Ela foi um degrau fundamental para essa escada, né? Esse avanço que a gente vai tendo aos pouquinhos de aceitação de certos tipos de padrões, né? Que hoje em dia a gente sabe que não existe mais só LGBT, existe vários tipos de denominações e vários tipos de conciliações, né? Vamos chamar assim. E assim acho que pessoas têm que aprender a respeitar. Aprender a aceitar mais a imagem do outro, aceitar como a outra pessoa é, independente dela ser alta, magra, gorda, baixa, sabe, branco, negro, ser travesti ou ser transformista, você ser mulher e querer se montar, ser homem que quiser se montar também, não tem problema nenhum nisso. Cada um fazendo o que gosta e se amando, sem ferir o outro, é fundamental. E eu acho que é isso também, né, Bruna? Se a gente enxergar as pessoas como pessoas, independente do sexo, da opção, se forem boas pessoas, com boa energia, tá tudo certo. E eu não sei se vocês perceberam, não foi nada pensado aqui, não, de verdade, estou falando sinceramente. E o TPM, ele geralmente tem blocos com temas bem diversificados, mas os nossos 3 temas acabam gerando um só, que é a aceitação, né? E assim, de você aceitar quem você é e você aceitar o outro. Exatamente. Nas suas diferenças. Respeitar o outro. Uma vez eu li que para você sentir o amor pelo outro, você tem que fazer brotar o amor de dentro de você. Então eu passei a adotar isso para poder aceitar e conviver melhor com todo mundo, né? E as coisas começam a se encaixar melhor, né? Com certeza. Que maravilha. Gente, eu amei a presença de vocês aqui. Pena que o tempo é tão curto, né? Verdade, mas passou rápido. Mas agradecer, primeiro a Desirê, primeiro as mulheres, tá? Sempre. Puxa a sardinha mesmo. Obrigada pela tua participação. Você que é tão corrida, né? Deixou um tempinho pra gente hoje. Obrigada, Bruna. Eu agradeço, adorei. Sucesso pro seu programa, viu? É um show, amei. Eu também. Diego, a gente tá sempre se encontrando por aqui. Seja mesmo. sempre bem-vindo. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui no TPM, ainda mais sempre tão bem acompanhado, ainda mais como foi hoje. Arrasou! Espero vocês aqui mais uma vez, certo? Combinado. E a gente vai ficando por aqui hoje com uma frase da Elke Maravilha, certo? Eu quero conviver. A grande arte não é viver, é conviver. A você, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Não esquece de passar o link do Portal Correio para quem você conhece, tá? www.portalcorreio.com.br/RCTV e acompanha lá toda a nossa programação. Deixa também seu comentário, uma indicação, quem sabe um tema, um entrevistado, lá no @RCTV_Correio, que é o nosso Instagram. Deixa lá sugestões pra gente também, certo? Na terça-feira que vem, a gente volta com mais um TPM inédito às 10h30 da noite. Um beijo, juízo, até lá!